Filipão nunca pediu desculpas pelo Brasil ter perdido de 7-1. O Kleber, um armário, um quarto zagueiro fortíssimo, vai e pede desculpa para uma pessoa porque ele está voltando de contusão e não tem o mesmo nível. André Cury, que é capaz de vender água como se fosse ouro, já negociado com Alexandre Matos, também que é um negociante assim de primeira. Dudu estava tudo acertado para ir para o Cruzeiro. Aí essa pessoa resolve jantar na casa do Dudu. Quando ela sai de lá, o Dudu fica no Palmeiras. Que poder é esse, Paulo Serdã? E aí, considera? Tudo bem? Não, é poder não. Você fala assim. Em alguns momentos a gente acaba criando uma relação de confiança, de amizade e que acaba ganhando outros contornos, né? E acaba sendo da hora, né? Porque quando você conta algumas histórias depois para as pessoas ficam impressionadas. Mas assim, é uma forma que a gente encontrou de ajudar o clube, né? De ajudar o Palmeiras, né? Então, mas ó, o Filipão não pediu desculpas, o Brasil perdeu de 7-1, a maior vergonha da história do futebol brasileiro. Aí o Palmeiras perde 5-0 do Curitiba, ele pega o telefone, Paulinho, você me desculpa, as coisas vão melhorar. Foi isso, Paulinho? Foi. E que relação é essa que você, como representante da Mancha, você tinha com o Filipão, ou tem com o Filipão? Como é que é isso? Explica essa coisa, por favor, Paulinho. Então, estremeceu um pouquinho depois, quando a gente fez aquela cobrança com ele lá, estremeceu um pouco, né? A cobrança qual foi? Explica. Porque na época a gente sentiu que a Parmalat ia sair do Palmeiras. Aí a gente fez um almoço não era com o Bagatella na época, foi com o Paulo Angione, era o Paulo Angione. A gente fez um almoço com o Angione e o Angione confirmou pra gente que estava de saída mesmo, mas isso ninguém sabia, nem a imprensa, ninguém sabia. E aí, conversando com ele, eu falei, pô, não vai adiantar a gente, então, cutucar a Parmalat. E o maior escudo que a Parmalat tinha era o Filipão, né? Campeão da Libertadores e tudo mais. E aí eu falei, então a gente vai, infelizmente, nós vamos ter que bater nele, entendeu, cara? Nós vamos ter que dar umas cobradas nele, o caramba. E, por coincidência, o time também não estava funcionando, não estava andando. E aí a gente começou um período de cobranças em cima do Filipão, mas com o intuito de que o Filipão cobrasse eles. Para não sair. Ou esclarecesse tudo, ou chegasse e falasse assim, mano, nós não vamos contratar mais ninguém, entendeu? Tomar uma atitude também, né? E o que vocês fizeram de cobrança com o Filipão? Foram vários protestos. Na época podia lambe-lambe, né? Aqueles cartazes. Pô, nós pesteamos a cidade de lambe-lambe para tudo quanto é lugar. E aí houve um desgaste, né? O assessor dele era o Acais, Sim, até hoje, né? E o Acais, porra, me ligava, mas não tinha como a gente voltar atrás também. É uma das coisas que talvez hoje, com amadurecimento, eu não faria, Sim. entendeu? Não proporia para a rapaziada para a gente fazer isso, até pela relação que a gente tinha construído com o Filipão, né? Aí quando a gente perdeu aquele jogo pro Fluminense também, dentro de casa a gente tomou aquela goleada numa quinta-feira, quarta-feira à tarde, e aí o pessoal foi cobrar, quem estava no estádio foi cobrar ele, e a maioria era da Mancha, e aí ele falou, são meia dúzia, o caramba, aí a relação azedou de vez, né? A relação azedou de vez porque ele desrespeitou quem ajudou ele demais, né? Entendeu? No começo é verdade, ele chegou, a gente brigava muito, a imprensa brigava muito com ele, mas assim, tem o meu diretor aqui desesperado perguntando, fala do Dudu, o que ele falou pro Dudu ficar, o que aconteceu, conta a reunião e como é que você conseguiu fazer com que essa negociação não acontecesse, Paulinho? Então, na sexta-feira o André Guerra, o ex-presidente da Mancha, ele me ligou, ele falou assim, ô chefe, o Dudu tá querendo trocar ideia com a gente, mano. Chegou uma proposta para ele e ele queria, né, conversar com a gente, mano. Vamos lá conversar com ele? Eu falei, pô, eu tô enrolado hoje, mano, mas vamos amanhã.
Aí eu falei para ele, mas, ô, André, não dá para ser em qualquer lugar, mano, porque se já tem uma situação para acontecer, não vai ficar bacana, né? As pessoas verem a gente com o Dudu. Falei, então vamos, depois do treino, marca com ele, a gente vai na casa dele. E aí, acabou o treino, o Dudu combinou com o André, a gente foi lá para Alphaville na casa do Dudu. Até então, mano, tava tranquilo, né? Porque tinha saído de manhã num site, mas não era um site com muita credibilidade, que tinha uma proposta pelo Dudu, do Cruzeiro, né? Não tinha ainda vazado, né? E aí, pô, a gente chegou na casa dele, começamos que nem eu falei outro dia, comecei a primeiro brincar com o Pipoca, o cachorro dele, que é um Golden, eu tenho um Golden também, e Golden é da hora, né? E aí a gente começou a brincar ali, o caramba, aquele sofá que, pô, dá pra você deitar 50 pessoas assim. E aí, quando a gente começou a conversar, depois de uma meia hora que a gente estava lá, os telefones começaram a pipocar e saiu a foto dele com a camisa do Cruzeiro. Aí virou um inferno, né? Porque ele virou na hora e falou, pô, mas eu não estou sabendo de nada, eu não autorizei nada. Aí ele ligou para o assessor dele, né? Falou, pô, Serginho, quem que autorizou o caramba, né? Pô, não assinei nada, mano, não tem nada certo, né? E aí começou um inferno. E aí a gente entrou no assunto, porque ele falou, pô, eu queria entender de vocês, o que vocês acham também, o caramba. E a gente começou a conversar uma série de coisas com ele como amigo, entendeu? De mostrar qual seria a reação da torcida do Palmeiras, né? Então, falei para ele, ô, Dudu, eu não estou aqui, até porque eu também não sei da sua situação financeira, entendeu? É lógico que a gente imagina que não seja ruim, não, né? Falei, não sei da sua situação financeira, não sei quais são os seus planos de futuro para sua família. Eu acredito que você não precise de grana, né? Você vai sair como mercenário, cara. Entendeu? Dessa forma como fizeram agora, você vai sair como pilantra. Você está jogando tudo fora, você está jogando toda uma história que você construiu de carinho, de respeito, de idolatria com a torcida do Palmeiras, né? Um jogador que está com 32 anos, que a gente imaginava que ia encerrar a carreira no Palmeiras, o caramba. E aí ele começou a colocar para a gente uma série de questões que foram acontecendo, né? Então ele falou, pô, mano, é que, na verdade, ninguém falou para mim, fica, entendeu? Então, tinha uma série de questões que aconteceram, que ele estava insatisfeito, né? Tava infeliz, o caramba. O Guerra falou, que situação? Cita uma, por favor, Paulinho. Não, só a mais besta, que essa ele nem citou, mas eu ficaria puto pra caramba. Que é a situação de ele foi proibido, bloqueado de subir pro gramado na final do Paulista. Time campeão paulista e brecaram ele. Por quê? Porque ele tá sem credencial. Que ridículo. Entendeu? Tá sem credencial. Um jogador como ele, e você não tem ninguém do staff do Palmeiras que tenha ido lá e falado pro segurança, falar, amigão, você não tá entendendo. É o Dudu. É o Dudu. Mano, você não pode, ninguém pode brecar o cara dentro da casa dele, né? Então, essa questão ele nem colocou, são outras pontuais, entendeu? São outras situações que aí também eu não... É dele, entendi. Né? E assim, eu ouvi uma conversa dele com o Barros, né? Então, eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi. E nessa conversa, em momento nenhum, o Barros virou para ele e falou, não, fica que é importante para a gente tem um projeto para você, né? E não foi assim que aconteceu. Então, na cabeça do cara, falava, eu não sou importante mais, entendeu? E tanto é que a presidente chegou na segunda-feira e falou, mano, o ciclo dele acabou, né? Então, algumas pessoas falavam assim, pô, tá passando pano. Não é questão de passar pano. A gente ouviu, ou a torcida do Palmeiras ouviu, o que o Matos falou. A gente conhece muito bem o Matos, né? Sim. A gente, na hora a gente ficou lá umas 4 horas, e aí chegou o Cury. E aí até falei pro André, vamos embora. Né? Agora os caras vão trocar ideia, já deu. Aí o Cury falou assim, não, fica aí, vamos trocar ideia, é bom a gente conversar. O cara, eu acho que ele se arrependeu depois, né? E eu vi a maneira como o Cury conversou com ele, entendeu? Eu vi. E como foi? Eu vi. Né? A hora que o Dudu virou para ele e falou para ele, não, mas nós não vamos mais.
conversei com os meninos, eu vou ficar pela torcida, eu vou ficar pela minha família, pela Paulinho, caramba, eu não vou, né? Já resolvi, eu não vou mais. O Curi, não é assim, Dudu, vamos conversar, você tem que entender, o contrato é bom e que não sei o quê, você tem que pensar o que você vai deixar para os seus filhos. Aí eu entrei, entendeu, de novo, aí eu falei, ó, Curi, agora você dá licença, aí eu olhei pro Dudu, falei, Dudu, agora eu vou falar com você olhando os seus olhos. Eu falei, agora é questão de caráter também, amigo. Entendeu? Falei, essa questão de deixar patrimônio para filho, caramba. Falei, você tem que entender o que você quer deixar para ele que vale mais. Seu filho não ligou para você perguntando se você ia ficar quando saiu a foto, você falou para ele que ia ficar, certo? Você falou para ele que não ia. Eu falei para ele assim, falei, cara, minha mãe se separou nos anos 70, criou eu e a minha irmã, a gente morou num quartinho de madeira, naquela época a mulher desquitada, você sabe como que era visto, né? Eu falei, o que a minha mãe conseguiu deixar para mim foi dignidade e honra, ela não conseguiu deixar patrimônio para mim. E isso para mim foi importante. Se você quiser jogar toda a história que você tem no Palmeiras fora, o que seus filhos vão guardar? O que o Duduzinho vai guardar também? Seu filho, eu falei, seu filho vai ser hostilizado. Não é que vão pegar seu filho na internet e ficar, não, mas ele vive a internet. Ele vai ver o que estão falando do pai dele. Você entendeu? Se você achar que isso vale a pena, por quê? Por 20 milhões? Porque a conta que fazia, não, são 5 anos de contrato, não sei o que. Eu falei, ô Curi, você está fazendo uma conta também que ele tem 1 ano e meio de contrato com o Palmeiras ainda, sendo que pode ser 2 anos e meio. Porque se o ano que vem jogar 50%, são 2 anos e meio. Então, a gente está falando de 2 anos e meio aí. São o quê? 20 milhões? 25 milhões? Falei, isso você não consegue recuperar depois? Falei, você não vai parar. Se o Palmeiras não quiser que você encerre a carreira aqui, você não vai parar depois disso. Você tem mercado. Se em alto nível, você vai ter mercado, né? Vai jogar nos Estados Unidos, sei lá onde, entendeu? Então, eu vi a maneira como... E essa parte, hoje até conversando com o André de novo, essa parte foi uma das partes que começaram a incomodar a gente na conversa, assim. Uhum. Porque eu entendo que o empresário é um empregado do atleta. Não o contrário. Né? E é o contrário, mas é o contrário, né? Eles comandam a vida dos atletas, né? E a hora que o Dudu falou, não, mas eu já decidi, nós não vamos mais, eu esperava que ele virasse pro Dudu e falasse assim, não, dá a hora então, você não vai mais? Tranquilo, deixa que eu vou dar um jeito nessa situação, mas né? Não. E eu tenho certeza, ô Cosme, eu tenho certeza que ele sabia que a gente estava lá, que a gente estava indo para lá, né? Eu tenho certeza que ele conversou com o Matos, e conhecendo o Matos do jeito que a gente conhece, eu tenho certeza que foi proposital ter soltado o Dudu com a camisa do Cruzeiro, dizendo que já estava contratado. Para tentar anular. Porque ele sabia que aquilo ia dar um rebosteio na internet, ia ser uma pressão. Como foi? Porque eles conhecendo o Dudu do jeito que eles conhecem, o Dudu, cara, o que ele é dentro de campo, com aquele tamanhinho dele, dentro de campo ele é um gigante. Fora de campo, mano, ele é um menino, velho. Entendeu? Ele é um menino. Né? E a maneira, sabe, não, eu conheço ele, aí se ele não jogar, né, aí ele vai entrar numa depressão e que não sei o quê. Bom, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, caralho, mano, o cara é parceiro do cara, é empresário do cara, já ganhou dinheiro com o cara pra caramba. Em vez de o cara falar, não, vamos junto, mano. Faz o que quer. Não, a torcida vai estar do seu lado, vai te ajudar, o caramba, né? Ele foi ao contrário. Então, eu acho que nesse momento o Dudu começou a entender que alguma coisa estava fora do contexto, né? O Matos ter soltado aquilo lá, né? Ele começou a entender a grandeza dele, a importância dele, porque para dar a repercussão que deu, se fosse um cabeça de bagre, não tinha, né? Não tinha acontecido nada, né? Você vê que o Luan saiu, não é nenhum cabeça de bagre, mas teve até né, aquelas questões de desgaste, alguns anos, com as falhas dele, até em alguns casos até de azar, mas saiu e saiu, tá tranquilo, né? Agora, no caso dele, não, o mundo parecia que estava acabando, né? Então, e Paulinho, agora, como é que você, a Mancha, conseguiram esse poder? Porque pensa bem, vocês conseguiram que uma das maiores transações dos últimos tempos não acontecesse. Como é que você explica isso? Como é que você vê esse cenário? Como é que vocês têm tanta força? Eu acho que quando você faz as coisas com coração, com disposição, de
de querer mostrar a grandeza do seu clube. Por mais que as pessoas não queiram aceitar, ô Cosme, ela ganha, no coração de muita gente, ela acaba ganhando um tamanho, né? E na mente também. Então, em determinados momentos, as pessoas acham que você pode ajudar, né? E a gente já ajudou demais. Um dia o Antônio Carlos me ligou, zagueiro do Palmeiras. E aí, Paulinho, da hora? Falei, da hora. E aí, pô, dá pra ir almoçar? Precisava trocar uma ideia com você. Falei, vamos. Naquela época lá, você vai lembrar, o Paulista Grill ali na Rebouças era o point, era o point. Todo mundo ia pra lá. Meu padrasto era o gerente geral lá, era um dos sócios lá, com o esquerdinho, caramba, né? E também eu ia direto lá, né? Até porque não pagava a conta, então eu ia direto lá. E aí a gente marcou lá, cara, aí só eu e o Antônio. E a gente, começamos a conversar, ele falou pra mim, ele falou, cara, me pediram pra mim vir conversar com você, pra ver se você consegue ajudar a gente aí. Eu falei, o que foi, né? Ele falou, sabe o Miller? Eu falei, mano, você? Eu falei, sei. Ele falou, o Palmeiras contratou o Miller. Eu falei, mano, os caras tá de brincadeira, né, mano? Aí a gente chamou o problema com o Miller, porque o Palmeiras jogava pra caramba, o São Paulo ia lá e fazia um gol. E era o Miller que fazia e tirava um barato da torcida do Palmeiras. Mesmo. E aí ele falou, o Palmeiras contratou o Miller, mas ninguém sabe. Só que a gente sabe do problema que ele tem com a torcida. Aí ele falou, então a gente precisava de uma ajuda. Ele falou, você acha que dá pra ajudar? Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou fazer um churrasco lá em casa lá. Eu falei, tem a mangueira lá no fundo, lá no quintal. Eu vou levar os caras mais chatos da mancha, os mais insuportáveis. Se ele desenrolar com os caras, passou batido, entendeu? Aí é o problema dele, mano. E lá fomos nós pro churrasco, né? E foi todo mundo, mano. Foi todo mundo. E eu tenho umas fotos em casa lá, pô, coitado do Miller, mano. Ele tá embaixo da mangueira, rodeado de uma pá de cara, com um copinho de Guaraná na mão, enquanto tá todo mundo comendo carne, tomando cerveja, trocando ideia. E ele tá lá, acuado numas, né? Trocando ideia com a rapaziada. E passou batido. Entendeu? Tanto é que, se você lembra, o primeiro momento do Miller no Palmeiras não foi legal, que foi a volta dele, né? Teve um período de adaptação, caramba, não foi bacana. E passou batido, entendeu, cara? Sim, né? Normalmente vocês pegariam no pé. Exatamente. Agora, e aí você entra num carro, resolve passear em Limeira e vai dar dura no Roberto Carlos, lateral da seleção. Não é passear, né? Mas ele... O que ele fez e como é que foi a história? O Roberto chegou num momento que ele já estava numa arrogância absurda, né? Estava numa soberba brava, né? Ele tinha tido algumas questões com o Vanderlei já, de indisciplina, e... Aquele jogo contra o Guarani, lá em Campinas, 11 horas da manhã de um domingo, ele me ligou, era 7 e pouco da manhã, para reclamar que o Vanderlei tinha posto ele no banco. Que não ia jogar. Aí eu falei, amigão, mas o que você fez para também não estar jogando, né? Não, aquelas conversas de sempre, né? E aí depois, lógico, a gente conversou com o Vanderlei para entender, e aí passou um tempo, a gente teve que trocar uma ideia com ele. E como é que foi a conversa em Limeira? Foi assim, sempre é tranquila, cara. Né? O único que não foi tranquilo, assim, foi um pouco mais pesado, foi com o Viola, entendeu? Foi mais agressiva no tom de falar. Mas por quê? Porque o Palmeiras não estava bem e a gente tinha ido no CT até para conversar com os jogadores, mas principalmente com o Viola, né? Principalmente com o Viola, que também gostava de uma gandaia, o caramba, estava arrastando a molecada, né? E a gente foi para trocar ideia com ele mesmo. Só que a gente entrou no CT e aí... Alguém chamou naquele prédio que era o escritório, que é o escritório ainda ali, né? Alguém chamou lá, a gente foi lá trocar ideia. E ficou uma molecada, moleque mesmo, ficou uma molecada ali. Quando a gente tá voltando, mano, o Viola tá dando um enquadro nos moleques, os moleques foram conversar com ele, e o Viola todo malandro aqui. Aí a hora que a gente viu, falou, amigão, você acha que você tá onde? Aí foi um pouco mais pesado. E foi engraçado também, porque... O Zinho tava saindo naquelas Lumina, lembra que tinha aquele carro Lumina? Tava saindo ele e o Kleber. Aí eles me viram, eles pararam o carro. Aí, pô, Paulinho, aí fui lá, tava trocando ideia, aí o Zinho falou assim, pô, a gente tá meio chateado, caramba. Eu falei, mas o que foi? Ele falou, não, a gente ficou sabendo que vocês estão
saíram na noite aí caçando a molecada que tava no samba, não sei o quê. Aí eu falei pra ele assim, mas vocês estão chateados? Ele falou, a gente tá chateado. Eu falei, então ainda não resolveu, porque não é pra ficar chateado. Eu falei, pra ficar com medo. Eu falei, pode falar que se não é pegar, mano, vai ser poucas ideias. E ele falou, não, Paulinho, pô, é moleque, a gente tá conversando. Eu falei, então, vocês conversam, porque se a gente for conversar vai ser diferente. E Paulinho, você acha que vocês têm o direito, você acha que a torcida tem o direito de caçar os caras na balada ainda hoje? Eu acho que tem, cara. Sério, por quê? Eu acho que tem, sabe por quê? A gente está falando de um país, né, onde a diferença social e a diferença financeira e principalmente hoje os estádios a gente tem público, não tem torcida. Né? Mudou demais. Mudou muito, muito. Mudou muito. Uma torcida só. Você vai no estádio, o pacote de pipoca é R$25, um sorvete é 15, 18, né? Uma água é 12. Então, assim, já meio que afastou o povo do futebol. Aquela época, não. Aquela época o ingresso era R$10, R$15, R$20, né? E tinham outros benefícios que a rapaziada conseguia dar um jeito de entrar no jogo. Então, assim, a desproporção financeira que o futebol proporcionava, e aquelas épocas lá era só o futebol que fazia isso. Né? Você não tinha o funk, né? Você não tinha os influenciadores, você não tinha o YouTube, você não rede tinha... social, não tinha nada. Né? Que hoje todo mundo ganha dinheiro, qualquer besteira que você faz, está todo mundo ganhando dinheiro. Então a rapaziada às vezes sai da pobreza e fica milionário, né? com rede social, isso não existia. Então, você olhava para aqueles atletas, além de ídolos, eles eram exemplos de vida, né? E esses caras não têm a noção do sacrifício que o torcedor faz e faz ainda até hoje, mas era maior na época, para poder estar no estádio de futebol, para poder comprar uma camisa, você entendeu? E aí o cara desrespeitar esse torcedor, não se tratando, não se cuidando do jeito que tem que se cuidar. Passando a noite sem dormir. Exatamente, e a gente sabe que isso acontece. Né? Eu uso o exemplo do Jorge, por exemplo, que chegou no Palmeiras machucado, né? Recebendo um salário alto, fazendo tratamento, e de segunda-feira ele estava na noite. Justo onde seu filho... E onde era a minha balada, entendeu? Então... E eles que administravam, você entendeu? E aí depois, quando ele tomou um enquadro que gravaram ele de longe, caramba, já era numa outra casa, que ele já não estava mais indo na minha. Então, assim, esses caras, eles não estão nem aí. Né? O que o Luan fez no Corinthians, você entendeu? Isso é uma falta de respeito com o povo, com aquele que ama o clube, com aquele que se entrega. Patrick acabou saindo do Palmeiras também. Você entendeu? Patrick de Paula. Então, né? Então é muito complicado quando você, dentro do clube, você não consegue ter pessoas que puxem essa molecada e mostrem para essa rapaziada aí qual que é a realidade do nosso país. Qual o flagrante mais engraçado que você já deu e qual que é enquadrado que o cara nunca mais esqueceu? Não, na questão não é nem flagrante. A minha esposa, ela é advogada de direito desportivo, né? E uma vez a gente estava trocando ideia de bobeira, porque os caras estavam passando as informações para mim, do Renan, de uma molecada que estava indo para os bailes das quebradas, dos bairros onde eles moram, caramba, e a molecada estava baforando lança, né? E aí, conversando com ela, eu descobri que o lança não entra no doping, porque não pega, né? E aí, do nada, eu estava treinando lá na Mancha, lá, a gente tem academia para os associados lá, estava treinando e eu fiz um vídeo, né? Falei, mano, vocês tomam cuidado, porque o doping não pega, mas a mancha pega. Aí eu virei o vídeo, tem um mancha na parede, bombadão, né, o caramba. E isso pegou dentro do clube, né? Dentro lá do CT, o caramba, pegou. E aí depois me chamaram, eu troquei uma ideia com algumas pessoas e a gente começou a passar. Falou, pô, como que vocês não conseguem ter controle, né? Hoje vocês cuidam da alimentação, do sono, da alimentação, de quanto o cara corre dentro de campo, né? Do grau de perda de caloria, de ganho de massa e não sei o que. Vocês não conseguem saber o que o cara faz no momento de folga dele, né? Aí depois aconteceu o negócio do nosso lateralzinho lá, até esqueci o nome dele, que foi pego lá com
com o travesti, o caramba. Então, assim, sabe, eles se colocam sempre num patamar de tanta organização, de tanto, sabe, de um primor, e a gente sabe que não é isso. A gente sabe que eles vendem uma história para fora e por dentro é uma casca, né? Entendo. Eles não têm esse poder todo. Até porque eles não conseguem. Antes da Leila assumir, a gente falando até do Patrick de Paula, aí ela falou, não, a gente está pensando em reformar, em reforçar, colocando mais um psicólogo na equipe, não sei o quê. Aí eu falei para ela, foi o presidente, de verdade. Vamos lá, o Patrick de Paula, o moleque é carioca, nasceu no morro, entendeu? Cresceu com bala traçante, fuzil pra lá e não sei o quê. Eu falei, você acha de verdade que um psicólogo vai trocar ideia com ele e ele vai entender o que o psicólogo quer? Eu falei, mano, vocês têm que colocar alguém que fale a língua deles, entendeu? Vocês têm que colocar jogador que teve problema, jogador que passou pelas situações que eles passaram, para eles sentirem o peso da coisa. Vocês têm que colocar o Edmundo, vocês têm que colocar o Marcos. Não adianta vocês colocarem o Evair para conversar com o Patrick de Paula, cara. Vocês não vão arrumar nada, entendeu? Entendi. Né? Não tem tudo a ver. Agora, Paulinho, vamos dar um histórico seu. Eu tenho, Deus o tenha, e a gente tinha uma ótima relação, fiz uma entrevista com ele de 8 horas, Moacir Bianchi. Gente boa demais, senti demais mesmo, a gente tinha uma relação, a gente vivia conversando. E aí ele me disse, do início de vocês, conta vocês da Inferno Verde, vocês apanhando, conta como era a torcida organizada do Palmeiras, que hoje é respeitada, temida até e tem todo esse poder. Como que era a torcida, as organizadas do Palmeiras? Então, na verdade, a gente nasceu num momento em que, tanto eu, Moacir, Cléo, Sim. entre outros, a gente ia assistir um clássico, por exemplo, a gente ia com a camisa da torcida escondida dentro da calça. 1979, 80 ali, né? 81, 82. A gente ia com a camisa escondida dentro da calça. A gente tinha uma rapaziada na Inferno assim, né? O Tinoco, o Louco, né? O Urubu, os caras que eram mais velhos e que a gente olhava, mas era pouca gente. Então, assim, eles não conseguiam montar uma barreira de resistência para proteger a torcida do Palmeiras. Então, clássicos, primeiro que não tinham a coisa do mando de jogo, né? A inversão de entrada principal de Morumbi, de Pacaembu, isso não existia. Qualquer jogo com o Corinthians entrava pelo portão principal, né? Então só servia mano de jogo para a Loteria Federal e para a tabela da federação ou da CBF. E assim, eu vi por diversas vezes esses caras tentarem alguma coisa quando acabava um clássico, e quando a gente ia descer a rampa do Morumbi assim, a Jovem do Santos, os Gaviões, estavam postados lá na nossa entrada, entendeu, cara? Então, assim, foram momentos em que a gente foi aprendendo e se aproximando dessa molecada e vendo que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? A gente tinha que ser o ato de, por mais que a gente não tivesse idade para isso, mas que as pessoas começassem a respeitar, né? Quem que deu a ideia de chamar Mancha Verde? Quantos anos vocês tinham? A mancha já existia, já existia uma mancha antiga, né? Lá atrás, lá nos anos 70. Não ali. sabia. E eram poucos caras, porque era um grupo pequeno, mas era um grupo de louco, mano. Já eram os caras, sabe? Já eram os caras que, na verdade, eles não queriam fazer o bairro, era um movimento, eles não queriam fazer a torcida crescer, era um bando de louco. E aí o bando de louco, não, quem usa é os Gaviões. Né? Eram os caras mais sem responsabilidade. E aí ela terminou, né? Mas ficou marcado. Para quem conhecia a história da torcida do Palmeiras ali, ficou marcado, né? E quando se começou as conversas, quando houve a junção das torcidas, a gente precisava de um nome forte, né? Um nome que representasse uma contrapartida, uma oposição a tudo que acontecia, né? E nada melhor do que a Mancha. Até porque é um personagem que era um bandido no Walt Disney também, mas é um bandido que todo mundo gostava, porque não é um bandido, sim, entendeu, né? Então, era um vilão, mas que na verdade nem era tão vilão.
Então, foi uma junção legal que todo mundo aceitou, principalmente a rapaziada mais antiga, né? Que no começo foram eles que conduziram essa parada da junção das torcidas mesmo. E logo no começo ali, depois de um tempo, aí a gente já foi ganhando corpo, entendeu? Essa molecada foi se juntando. Quando o povo percebeu mesmo, a gente já estava tomando conta. Porque eram vários líderes, né, que resolveram estar junto, andar junto. A gente nem sabia que a gente tinha essa liderança toda, né? Com o passar do tempo ia aflorando em cada um, porque isso é uma coisa que você nasce, né? Sim, e depois você aflora, você não compra na esquina, né? Vai no mercado e fala, "Ô, dá 1 quilo de liderança aí, de carisma", né? E a gente acabou juntando várias pessoas que tinham carisma, que tinham liderança, e com isso a entidade foi ganhando corpo, né? Foi crescendo. Então, Paulinho, agora do outro lado, nas redações, lá, principalmente no Jornal da Tarde, olha, essa torcida está crescendo muito, está muito forte, está influenciando, está pressionando o jogador, tá... Aí, de repente, explode, Palmeiras perde para a Ferroviária, aí a Mancha resolve quebrar a sala de troféus. O Moacir, ele abaixou a cabeça e falou, foi o maior erro que a gente fez. O que aconteceu? Conta. Como é que vocês foram apurando? Conta, por favor. Mas, cara, é que as pessoas, hoje em dia, existe uma minimização da derrota que é impressionante, cara. Tá. Sabe? As pessoas não sentem mais. E a gente estava num período, cara, de fila, num jejum. período sabe, de zoeira, de ser zoado, e que ninguém suportava mais, entendeu? Conta esses bastidores que ninguém contou na vida. O Moacir contou uma parte. Eu sei que era outro Paulinho, outra cabeça, mas... o Moacir, é que agora já não estava mais aqui, então, né? Mas... É foda. Cara, mas foi... Mas que loucura é essa de resolver quebrar? Foi impulso. Não, ninguém saiu para quebrar a sala de troféu. Ninguém saiu do Pacaembu naquele dia e falou, pô, vamos pro clube e vamos quebrar a sala de troféu. Mas quebraram. Como aconteceu? Não, mas era muita gente. Aí se dividiu. Teve um grupo que invadiu a boutique, teve um grupo que acabou indo pra sala de troféu, não sabia nem onde estava. Né? Muita gente nunca tinha entrado nem no clube. Você não estava na sala de troféu? Entendeu? Paulinho! Cara, não, assim, eu estava no início ali, mas juro, pela minha mãe, cara, quando eu percebi que era sala de troféu, eu não tive coragem de pegar um troféu. Né, mas muita gente Mas quebrou. Na hora da raiva, cara, Sim. A rapaziada, porra, na hora da raiva esquece, mano. Na hora da raiva, a gente tentou ir pra cima dos jogadores do Pacaembu, teve uma puta pancadaria com a polícia lá na subida, o caramba. Então, assim, alguém falou, vamos pro clube. Alguém falou, vamos pro clube, e aí foi aquela horda pro clube. E você não controla, cara. Você não controla. Que lição ficou disso pra você, Paulinho? Você como líder? Cara, eu acho que, na verdade, não foi nenhuma lição pra mim, não. Foi mais uma lição, acho que, pros dirigentes do clube, entendeu? Para entender que a gente também já não estava mais aceitando todos os desmandos que aconteciam dentro do Palmeiras, entendeu? Né? Da questão financeira, da questão de tratar o clube como quintal de casa, né? Não estarem ligando pro lado de fora, né, porque o torcedor pensava, com contratações absurdas, com nomes nojentos, né, sem tentar ter uma profissionalização. Eu acho que acendeu uma luz lá dentro, falou, pô, peraí, entendeu? Porque se eles fizeram isso aqui dentro do clube, para fazer alguma coisa com a gente também, alguma coisa pior, entendeu? Não que fosse plano maltratar dirigente, pôr a mão em dirigente, não era essa a intenção, né? Mas eu acho que, de uma forma ou de outra, isso acabou sendo positivo para que o clube, para que os dirigentes antigos do clube entendessem que tinha que começar a pensar um pouco mais diferente. Né? Mas hoje você não invadiria a sala de troféus? Não. Hoje já é um outro homem, você acha? Eu acho que o amadurecimento, a idade, ela te mostra outros caminhos, né? Então, a gente chegou a invadir na época não a sala de troféu, né? Na época do De La Mônica, a gente invadiu o clube e tomamos a presidência, né? Sentamos na cadeira, entreguei uma carta de demissão pro Friso. Falei, você tá despedido, o presidente o impeachment dele aqui. A gente entregou os documentos para eles, né?
E o Friso, malandro pra caramba, porque a gente tinha 2 advogados lá, e a nossa esperança é que a gente saísse algemado de lá, entendeu? A ideia era essa, né? Pra chamar atenção, entendeu? A ideia era essa. E ele sabia que era isso que a gente queria, né? Ele chegou e falou, pô, vamos conversar, o caramba. Ele, com aquele jeitão dele, italianão lá, ele foi quebrando a gente no meio. Aí tirou a gente da sala, a gente desceu pra sala onde era a sala de troféus, né? Que aí já não era mais. Já estava até sem sala de troféu também, ficou anos e anos, verdade, os troféus todos escondidos, perdidos, né? E aí acabamos conversando com ele, mas a gente chegou a tomar posse. Pescarmona, o que vocês fizeram no restaurante? Teve pessoal da Mancha que o Palmeiras perdeu naquele domingo, Pescarmona e o Tirone. Então, na verdade, foi no restaurante do Friso até, né? É verdade. Foi no restaurante do Friso. Essa eu não estava, essa realmente eu não estava. Foi um período onde eu já estava um pouco mais afastado da entidade, né? A gente, em algum momento, a gente começou a enxergar, eu comecei a ver que o caminho que estava sendo conduzido ali não era um caminho bacana, né? Tanto é que culminou na morte do Moacir. Então, né? Antes disso, eu ia falar assim, uma coisa, eu e o Moacir, a gente viu o vídeo de novo, ele falou, aquele lá sou eu e tal. Que foi aquela final da Supercopa? Que batalha campal foi aquela, Paulinho? Por que aconteceu aquilo, Paulinho? Cosme, assim, nada tira da minha cabeça e da nossa cabeça que foi algo meio que facilitado para que acontecesse. Tinha um monte de tábua, né? Por quê? As torcidas, elas estavam num patamar em São Paulo muito grandes, né? Muito fortes, e fortes de verdade, né? Os dirigentes não admitem, não assumem, mas é verdade. Em 94, nós fomos lá na Granja Comari. A imprensa até aquele ano lá nunca nem tinha entrado no prédio você sabe verdade, disso. Sim, é verdade, né? É verdade. E a gente foi convidado pela CBF, a gente viajou com o Fará, que era presidente da federação. Cara, eu palestrei para aquela seleção, mano. Eu troquei ideia com os caras, porque os caras falaram assim, a gente estava todos presentes de torcida, e aí o Parreira falou, o Zagallo falou, porque a gente almoçou, e cara, eu fiquei sentado no braço do sofá aqui, com o Zagallo sentado aqui, o Parreira aqui, todo mundo trocando ideia, eu sentei no braço do sofá e a gente conversando, caramba. Depois a gente foi pro auditório, os jogadores sentaram, aí o pessoal falou algumas coisas lá, e eu não lembro se foi o Parreira, o Zagallo, e aí perguntaram se alguém queria falar, eu como não consigo me conter, e isso é um absurdo, né, cara? De demonstração de força. Sim, é verdade. Né? Porque São Paulo aqui, a torcida paulista estava de relação cortada com a seleção, né? E a gente ia jogar um jogo das eliminatórias aqui, porque aquela época as torcidas acompanhavam. A gente, naquele jogo da fogueteira lá, a gente foi para o Rio de Janeiro, acho que em 10 ônibus. No Chile, contra o Chile. E todas as torcidas foram com ônibus para o Maracanã. Então, assim, naquela época as torcidas... eles pediram arrego para a torcida, né? A Mancha, a gente tinha 110 produtos vendendo na nossa loja. Nossa. Desde bicicleta de 21 marchas, câmbio Shimano, né? Relógio de pulso. A gente tinha feito uma parceria em 94, ali no final de 94, com o Hospital São Camilo. Uau. Né? O pessoal tinha plano de saúde. Sem carência. A única carência que tinha era para a mulher de 6 meses por causa de gravidez. Né? O restante não tinha carência. Eu tive relatos de pai que fez a inscrição do filho na Mancha, pagou o trimestre, ele corintiano, filho corintiano, para poder fazer uma tomografia. Porque na época era uma fortuna, né? O hospital público, eu acho que ele ia estar esperando até hoje para fazer isso. E aí as pessoas na época falaram, eles fizeram o plano de saúde para já cuidar das brigas de quem se machucava. E não é nada disso. Foi uma maneira que a gente encontrou de entregar mais alguma coisa pro pessoal, porque a rapaziada ficava me cobrando, falava, Paulinho, todo mundo cobra o bimestre, todo mundo cobra a mensalidade, na Mancha
Eu falei, cara, mas se a gente não puder oferecer nada para a rapaziada, nós vamos cobrar o quê? Sim. Né? E aí essa briga acabou com a força, porque as torcidas estavam realmente, eu lembro, na redação a gente era obrigado a escrever da força das torcidas organizadas, até que houve essa bendita briga. Mas você lembra disso, o Diário Popular, o Popular da Tarde, a gente tinha, as torcidas tinham coluna de sábado. Você tem razão, jornal, tinha coluna, é verdade. Tinha coluna. A imprensa, de uma forma geral, ela dava muito espaço para as torcidas. Então, conta os bastidores daquela briga, daquela Supercopa. Na semana, jogou Palmeiras e Grêmio. Jogou Palmeiras e Grêmio no Pacaembu. Tá. A gente assistiu a liderança nossa ali, a gente não estava afim de ficar lá no meio, lá a gente assistiu embaixo do placar o jogo. E em determinado momento alguém olhou lá pro tobogã, mano, e a gente começou a conversar e alguém falou, caraca, mano, agora que estão quebrando tudo lá. Imagina um clássico aqui, mano. Quem tiver do lado de lá, a vantagem que não vai ter se sair uma briga. Ou seja, na semana, a gente já estava prevendo o que podia acontecer lá. Estavam reformando para Pacaembu e aí tinha tijolo, tinha tábua, tinha um monte de coisa. Tinha tudo. O tobogã estava interditado, que era um canteiro de obras, né? E eles mantiveram o jogo lá, um Palmeiras de São Paulo. Né? E a gente, todo jogo, a gente saía escoltado da sede. Todo jogo. E era viatura da Rocan pra caramba, moto da Rocan pra caramba. Esse jogo não teve ninguém. A gente saiu lá com 3 ônibus, porque o jogo era no domingo, 11 horas da manhã, não tinha ninguém, cara. Foi sem escolta, né? E a gente já estranhou também. Falou, mano, tem alguma coisa de estranho, né, meu? Chegamos lá, tinha meia dúzia de polícia dando geral na entrada. A gente falou, tá esquisita essa história, mas vamos embora, né? Quando aconteceu, na verdade, a intenção não era invadir campo para brigar. Ia sair alguma coisa, não tinha jeito, mas na nossa cabeça a briga ia acontecer no corredor ali. Porque naquela época eles já tinham dividido o Pacaembu, já tinha aquele setor laranja ali no meio, que era para quem comprasse o ingresso mais caro, né? E aí era só passar de uma grade para outra. Em determinado momento, a torcida do São Paulo começou a brigar com a torcida com a polícia do lado de lá. Foi uma pancadaria. E aí depois teve o gol, que era aquele gol de ouro. Sim. Né? Acabou o jogo. A torcida do Palmeiras, de verdade, ela invadiu. Quem invadiu foi a molecada, invadiu para comemorar. Pra comemorar o título, sim. Entendeu? E aí os caras, acabou que foram provocar, foram na frente da torcida do São Paulo. A gente, eu digo a gente, porra, a gente tudo pesadão, a gente nem invadiu o campo, como que você vai pular aquilo ali, né? E a gente ficou ali observando, cara. Aí quando a gente viu o alambrado do lado de lá começar a balançar, né? Quando eles invadiram o campo, aí a gente olhou um pro outro e falou, cara, os caras vai matar a rapaziada aí dentro, mas só tinha criança lá dentro, mano. Foi aí que a gente começou a invadir, né? Foi aí que a gente começou a pular para dentro do campo. E assim, cara, a gente estava brigando, ou indo tentar brigar, mas sem absolutamente nada na mão. Porque as pedras estavam do lado deles, né? Os pedaços de pau estavam do lado deles, o caramba. E aí, quando a gente, aquele primeiro momento que a torcida do São Paulo corre, chega nas numeradas lá, eu ainda segurei o pessoal, porque eu vi o desespero dos caras caindo na cadeira numerada ali no canto, pulando o portão, e o pessoal nosso puxando a faixa de uma das torcidas deles. E eu segurei o pessoal para não passar daquela parte ali, entendeu? Porque, sei lá, na minha cabeça, se tivesse deixado passar ali, tinha acontecido uma tragédia pior, entendeu? Em termos de ter morrido alguém, mais gente, né? E aí também acabou que também não chegou a polícia, e aí deu corpo para os caras, né? Aí começou aquela pedra, pau, pedra, e foi o que todo mundo viu, né? Cenas que às 11 e pouco da manhã, num domingo, o mundo parou para ver aquilo lá, né, cara? E o que mudou depois daquilo para as torcidas? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Pô, você sair com a camisa da Mancha na rua era terrível, cara. Terrível. Terrível. As pessoas olhavam para você e parecia que você era... Bandido. Era o maior assassino da face da terra, né? Esparramaram outdoor para tudo quanto é lado da cidade, o Moacir com a camisa da Argentina, os caras dando paulada neles. É maluco, cara. Foi um negócio
foi uma pressão, né? Aí começou a situação aí o Capês apareceu, né? Ganhou corpo com a sociedade, aí a sociedade apoiando as decisões dele, achando que eram as melhores. E desde o começo eu avisei ele, eu falei, o senhor está tirando o poder da liderança das torcidas, aonde o poder público, Ministério Público, a polícia tem condições de conversar, tem condições de saber quem é, para criar gangues que vocês vão perder o controle, vocês não vão saber quem são. Porque deixar de ir no estádio, a rapaziada não vai. Só que já não vai ter mais o Serdã, já não vai ter mais o Moacir, já não vai ter mais o Dentinho, não vai ter mais o Metaleiro, não vai ter mais o Chiquinho, não vai ter mais o Cosmo, vocês vão conversar com quem? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Entendeu? E eu sempre falei para ele, falei, ô promotor, vocês estão esquecendo da prevenção. Vocês esqueceram da prevenção. Não somos nós que temos que prevenir, vocês têm que prevenir. E vocês foram abrindo mão da prevenção e aconteceu o que aconteceu. Agora, achar que estrangular financeiramente, está proibido, acabou com a torcida, vocês vão resolver o problema, vocês não vão resolver o problema. E não resolveram o problema. E não resolveram o problema. Né? A gente logo depois não, mas em 97 a gente fundou a Mancha Alviverde, né? Que ele não tinha como fazer nada, né? Até porque a gente está num país democrático, então ele não tinha como fazer nada. Ficou sem moral, porque ficou declarando para os outros que a gente estava muito bem amparado, né? Juridicamente, o caramba, é a maior mentira do mundo, porque eu tive a ideia, porque a gente foi para a final contra o Vasco. A gente precisava fazer caravana. Como que a gente ia fazer caravana usando o nome da torcida, que estava proibido, e tinha uma multa diária se a gente desrespeitasse? Não podia, eu ia ser preso. Os caras já estavam loucos para me prender, só queriam um motivo para me prender. Aí, a gente tinha que fundar uma torcida. E aí a gente, pesquisei com o pessoal da diretoria nossa, que tem um QI privilegiado, caramba, e a gente conversou e entendeu, né? Pesquisamos dentro do cartório, conversamos com o pessoal do cartório, se não poderia ser travado. O cara do cartório olhou e falou, do jeito que está o estatuto aqui, ninguém pode falar absolutamente nada, entendeu? Eu vou registrar aqui, vocês abrem o CNPJ e já era, mano. E ficou uma coisa super hipócrita, né? Aí a torcida continua da mesma maneira, mas Paulinho, pra gente da redação, os jornalistas, aquela briga foi marcante e também foi muito marcante a gente, porque até então todo mundo tinha uma visão meio romântica das torcidas. Não, as torcidas estão agitando, estão lá com as bandeiras, e isso é ótimo. Aí começaram as brigas. Aí houve a morte do Cléo. Aquilo nas redações sendo... Não, agora passaram a se matar. Como é que foi? Qual a sua visão, Paulinho? O que você pode dizer daquilo? Então, mas aí são... Tipo assim, a situação do Cléo. A situação do Cléo, eu não acredito, né? Até depois desses anos todos, eu continuo não acreditando que isso foi uma coisa decidido pela cúpula de qualquer entidade. Não. Que se juntou ali 10 pessoas, 15 pessoas numa diretoria e falou assim, não, vamos matar o Cléo. Eu acho que isso foi muito mais de atitude individual, né, de alguém que quis mostrar poder, de alguém que quis achou que com isso fosse cortar o crescimento da nossa entidade, né, cortar o crescimento da Mancha, do que uma coisa que uma diretoria de uma torcida, caramba. Porque o Cléo até porque ele tinha um relacionamento bom pra caramba com o Dentinho dos Gaviões também, com o Ferrão. Até porque o Cléo era um líder da Mancha Verde que cresceu com vocês, com você, com o Moacir, e foi um choque. E como é que ficou depois para vocês? Então, é difícil de você conviver no mesmo ambiente depois da morte de um cara que você tinha como referência, né? Como é a situação do Cléo. O Cléo era um cara que, se ele tivesse vivo, provavelmente até hoje ele seria presidente da Mancha, entendeu? Para mim, ele seria tipo a liderança máxima da entidade até hoje, se ele tivesse vivo. Então, é uma situação que é ruim, né? Aquele dia para você como foi? Cara, foi terrível, porque naquela época eu não tinha telefone em casa, não existia, poucas pessoas tinham Porque foi telefone. Em frente à Mancha, não foi? Foi tipo uns 100 metros antes, né?
Cara, assim, na época já estava trabalhando, eu sempre trabalhei com shows, né? E eu estava trabalhando com um empresário na época e a gente ia fazer uma turnê dos Paralamas pelo Vale do Paraíba. E aí eu saí do escritório, era na 9 de julho, passei lá na Mancha, eu tinha que ir no Olímpia, que eu tinha, o Paralamas estava fazendo uma temporada no Olímpia, eu ia pegar uma fita Umatic, né, que era pra gente, das imagens, para a gente poder fazer o comercial, né, nas TVs. E aí eu falei pro Cléo, Cléo, porque numa sexta-feira anterior, a gente estava terminando de colocar o piso lá na sede, o caramba, e eu atendi um telefonema lá. E o cara que ligou, da forma que a gente estava conversando, me preocupou, entendeu? O cara já falando que, né, porque eu vou matar o Cléo e não sei o quê, mas eu vi que não era um trote normal, né? Eu vi que não era um trote normal. E aí a gente estava indo levar um carrinho de sujeira lá na praça, lá onde tinha uma caçamba de entulho, e aí eu falei para ele falou, pô, sabe que esse cara já ligou também antes, né? Eu mesmo atendi o caramba. Então eu falei para ele, ó, Cléo, esses dias eu tô por aqui, mano, então todo dia eu te levo para casa, né? Ele morava num apartamento até que era do Moacir, ali na Liberdade ali, né? O Moacir tava morando num apartamento, ele mudou, que ele casou com a Carla, tava morando junto com a Carla, e ele antes morava no prédio da frente. Aí o Cléo passou a morar lá nesse apartamento dele. E aí eu tava levando o Cléo todo dia embora. A gente chegava lá, dava uma volta, 2 voltas e deixava ele lá na frente lá do apartamento dele. Nesse dia eu passei lá, aí eu falei para ele, ó, eu vou até o Olímpia, a hora que eu voltar eu te pego e a gente vai embora. E ele tinha uma reunião com um cara que era candidato a vereador, no gabinete dele, que era lá em cima, depois da Venâncio Aires, lá do outro lado. E aí eu demorei um pouco mais no Olímpia, quando eu voltei, eu fiquei esperando lá na sede, aí a molecada, pô, ele não desceu ainda, Paulinho, não sei o quê, aí eu falei, vou subir lá, vou pegar ele lá. Quando eu cheguei lá, ele já tinha descido. E eles tinham parado no bar do Xará, que era ali na Turiaçu, né, que era um bar antigo pra caramba. E aí eles pararam para comer, porque o Xará ficava tipo quase que 24 horas e tinha janta a noite inteira, e eles pararam lá, na frente do clube. Era uma segunda-feira. E mesmo de segunda-feira, o clube fechado, a gente tinha acesso ao clube, que a gente jogava bola de segunda-feira no clube. Ah, eu não sabia. Porra, a gente mandava no clube. E aí aquele dia, ao invés de ele, porque ele nunca fazia aquele caminho, ele sempre passava por dentro do clube, saía na Matarazzo e pegava Padre Antônio Tomás do outro lado. E nesse dia, ele foi sozinho, falou pra rapaziada, eu já vou indo, e fez o caminho que ele nunca fazia, entendeu? Pegou a Turiaçu ali e entrou na Padre Antônio Tomás do outro lado. E aí, a hora que ele passou, depois daquele primeiro prédio que tem ali, o cara desceu do carro e deu um tiro nele. Então, ligaram o Marcão ligou na minha vizinha, né? Porque todo mundo tinha os telefones sempre disso, né? Ou do vizinho, caramba, né? E aí a minha vizinha, eu morava ali na Rigo Freitas, o meu apartamento era no primeiro andar, então tinha quintal, né? E aí era meu quintal aqui, tinha um muro, e aí o quintal dessa outra, da vizinha ali, que era até vice-presidente da Corneta, o caramba. E aí veio a notícia, né, cara? Aí veio a notícia. Aí, você é louco, mano. Foi terrível, cara. Então, e a expectativa dos jornalistas, e agora? O que vai acontecer? Será que é olho por olho? Será que a Mancha vai... Mas a questão do olho por olho é de você não saber quem era também, né, cara? Então, mas eu lembro o sentimento de revolta que vocês ficaram. Então, mas assim, é complicado, por isso que eu falo que não foi uma coisa... Porque segredo de 2, você tem que matar um, né? Por isso que não foi uma coisa que envolveu muita gente, porque não vazou isso. Né? E na teoria, quando muita gente fica sabendo, depois ainda mais questão de torcida, isso vazaria, entendeu? Vazou. Então, por isso que eu tenho quase certeza que isso foi uma decisão de 1, 2 pessoas no máximo, que é quem atirou e quem estava no carro, entendeu? E, Paulinho, o último drama da Mancha, que foi muito pesado, né, que a gente conhecia, o Moacir.
muitas versões. Por coincidência, o Moacir tinha me ligado uma semana antes para falar, olha, vou mexer na mancha, vou mudar na liderança, que estão acontecendo umas coisas que eu não concordo de jeito nenhum. Eu juro por Deus, ainda falei, Moacir, vê com quem você vai se meter, Moacir. Vê que o mundo hoje mudou e a gente já ouvia muita coisa. Como é que você viu tudo isso, Paulinho? Então, na verdade, já um bom tempo antes, né? Eu falava pra ele, pô, mas esquece isso aí, cara. Fica com a gente aqui no carnaval, entendeu? Mas esquece o quê, Paulo? De torcida, o Moacir se incomodava demais, cara. Tinha gente infiltrada na mancha, né? Tinha gente de facção criminosa que tinha entrado na mancha? Então, mas não é questão de ter a pessoa da facção, que nem falaram muito, porque o PCC queria entrar na mancha. Não é isso, o PCC não queria entrar em lugar nenhum, entendeu? Agora de você ter gente que, de repente... Porque... tem gente de todo tipo. Eu não vejo as pessoas assumirem que são né? Então, assim, de o cara ser criminoso, caramba, de estar lá dentro... É outra coisa, não que o comando queria tomar conta das torcidas, isso eu nunca ouvi, né? Se falou muita besteira. Agora, quem estava envolvido naquele momento na liderança da torcida, caramba, já não estava legal as atitudes que eles estavam tomando, né? Primeiro quiseram pintar todas as ruas ali em volta, lá, as casas tudo de verde e branco, não sei o quê. Mas não é que quiseram pintar com a anuência de todo mundo. A força. Né? Foi meio que na forçada. Acharcando os vendedores de cachorro-quente, tomando dinheiro aqui, fazendo outros negócios lá. Aquilo tinha virado um quadrilátero tipo Amsterdã ali, você entendeu? Então já fazia um tempo que não estava legal, já fazia um tempo que a coisa estava caminhando para um lado que não era bacana, mas aí são pessoas. Mas e o que levou o Moacir a ser assassinado? Mas na verdade o Moacir ele foi vítima de uma situação de política, de briga política dentro da entidade. Pelo comando? Não, pelo comando da entidade. Sim, da entidade, pelo comando da entidade. Quem estava na frente estava achando que era, na época, o Nando, caramba, que eles estavam achando que eles eram os donos de tudo. As atitudes que eles estavam tomando não eram atitudes legais, e as pessoas estavam contestando isso. No sábado, um tempo antes de acontecer isso, a gente tinha jogado bola no Aliança, né, no sábado de manhã. E a rapaziada, a molecada, acho que fazem, sei lá, 15 anos, 18 anos, que tem o bloco Barracão Folia. Eles montaram um bloco, né? E esse bloco ia desfilar, tirar um barato ali próximo do Palmeiras, nesse sábado. E tiveram alguns problemas. Esses caras bateram em umas meninas, entendeu? O cara jogou bebida na cara da menina, caramba, naquela arrogância que eles estavam impetando ali na região ali. Baterem algumas pessoas da Zona Sul, né, da rapaziada da Zona Sul. No domingo tinha uma caravana, a rapaziada da Zona Sul veio no domingo antes dos ônibus sair tomar satisfação, acabaram que agrediram o presidente e isso ganhou uma proporção muito grande que dividiu a entidade, né? Ficou uma parte aqui e uma boa parte aqui, né, que eles batizaram de bloco, aonde o Moacir acabou tendo uma posição de liderança lá, né? Muito mais pelo respeito, né? Não, ele nem participou da briga no domingo, nada disso, mas o Moacir entrou numa situação de apaziguar o barato. Ele falou? Ele me disse, eu vou acalmar isso aqui. Isso, ele entrou numa situação de apaziguar. Ele viu que não tinha mais jeito para a diretoria que estava, né? O Nando, caramba, não tinha mais chance para ele. E ele, em diversos momentos, ele falava para os caras, mano, eu não quero que ninguém coloque a mão nele, não quero que ele saia que nem pilantro, caramba, vamos, né, fazer uma composição, né, vamos mudar. E assim, então, ele se colocou na frente, junto com a rapaziada, de uma situação que nem foi ele que criou, né, nem foi ele que criou. Mas é uma figura forte demais, né? E aí, quando teve essa reunião lá na sede e houve o desentendimento, né, houve uma discussão, que na verdade ele já tinha discutido com esse menino aí. Antes do Natal eles tinham discutido. Aí tinha sido uma discussão muito séria mesmo, né?
E nem envolvia o Moacir. Nem envolvia o Moacir na época. O Moacir, ele foi numa situação que não tinha nada a ver com ele, só que ele não quis colocar outras pessoas. Ele falou, não, deixa que eu vou lá e resolvo. Né? Porque os caras queriam conversar com outras pessoas, né? Por causa de fofoca. Né? E o Moacir acabou tendo um desentendimento com o cara que ele até conhecia também. Né? E aí, quando teve essa reunião, houve um momento lá de tensão, lá em cima, onde eles estavam lá, pelo que eu apurei. Mas ninguém pôs a mão em ninguém, não foi nada nem de ter empurra, não foi nada disso, entendeu? E aí o cara acho que decidiu que, dando fim no Moacir, ele achou que ia resolver a questão toda, entendeu? Falta de inteligência também, né? Então, e o depois? E o pós? Como é que ficou a Mancha depois dessa situação? Então, aí era para ter acabado a entidade, né? Sim, teve para acabar. Soltaram até uma nota, porque eu liguei para esse Nando aí, falei para ele, mano, se vocês não fecharem a porta, eu vou fechar, eu vou passar lá, mano, eu vou destruir tudo, mano. Vocês acabaram com a entidade, é o que vocês fizeram com o Moacir, mano, né? E até então não tinha as imagens ainda, até então tentavam desconversar, entendeu? Mas não tinha como ser alguma outra coisa com o Moacir. O Moacir era bem quisto pra caramba, né? E aí, no momento do enterro do Moacir, essa rapaziada, né, essa molecada que tava, vieram conversar comigo. Aí falaram, pô, Paulinho, mas aí o Moacir morreu em vão, caramba, se a gente fechar as portas, né? Aí eu falei pra eles, mano, se for pra voltar, tem que voltar com a ideologia que era antes, cara. E a gente tem que afastar um monte de coisa, tem que expulsar um monte de cara, a coisa tem que renascer do jeito que era, mano. Na amizade, na família, na irmandade, né? E aí a molecada falou, não, é desse. A gente fala moleque, nem são moleques, mas é porque eu sou mais velho. Não, vamos nesse caminho. E aí eu falei, então tem que ser o André Guerra. Eu falei, o André, o que tem o perfil nesse momento para assumir, para mostrar credibilidade para as autoridades, mostrar credibilidade dentro do clube, falei, tem que ser o André. O André acabou aceitando e aí a gente reconstruiu, cara. A gente reconstruiu, mas vou te falar, cara, foram uns 2 anos ali de muito desgaste, de muita tensão, sabe? Porque quem foi afastado não concordou em ser afastado e começou a ter umas puta pressões, o caramba, umas puta guerras, sabe? E hoje tá tranquilo. Hoje tá mais tranquilo, né? Mas foi bem desgastante, cara. Foram uns 2 anos assim, cara, muito chatos, muito ruim de você... eu sou padrinho da Bruninha, né, que é filha do Moacir. Ele era padrinho do meu filho. A gente passava os últimos 30 anos, final de ano a gente passou junto, né? Então, não era uma situação fácil e de você ver muita coisa escrita depois em rede social, de besteiras das pessoas que foram afastadas, o caramba, né? Então, essa reconstrução, ela não foi fácil para a torcida estar no patamar que está hoje, sabe? Foi bem difícil. Bem difícil. Um ano antes, quando eu fiz essa entrevista grande com o Moacir, ele disse que já estava difícil controlar as subsedes. Eles falam assim, vocês da imprensa acham que o Paulinho, façam isso. Como é que vai controlar a subsede de Botucatu? E ele falou assim, é uma coisa que a gente não tem mais o controle. E hoje, como é que está? Então, mas isso é reflexo do que eu falei pro Capês lá em 96. Entendeu? Lá em 96. A partir do momento que você... antes, Cosme, você vai lembrar das imagens de TV, de jornais clássicos no Morumbi, onde você via saindo 30 ônibus da Mancha, 30 ônibus dos Gaviões. Mesmo a rapaziada da Zona Sul, ela tinha que ir para a sede nossa para depois voltar para o Morumbi. Quer dizer, ficava sob controle. Você entendeu? Era a sede. Antigamente, o orgulho de se falar de torcida organizada, a rapaziada quando fala assim, não, os caras da sede.
caras da sede. Então, assim, a sede tinha uma força, tinha um controle, tinha um poder, né? Depois disso, se criou subgrupos. Então, não era só difícil controlar as subsedes, era difícil controlar as regiões da cidade também, porque se criou lideranças que já não respeitavam mais a sede. Porque se acontecesse alguma coisa, vocês iam ser responsabilizados. Exato. Aconteceu alguma coisa, sei lá, em Ribeirão Preto, a mancha é o Paulinho. É isso. Então, antes você tinha com quem conversar. E a partir do momento que você já não tinha mais essa liderança e você deu poder para esses subgrupos e para essas lideranças de subgrupos, a coisa ganhou uma proporção, cara, de descontrole absurda. Tanto é que os problemas hoje, eles não acontecem, tudo bem, é torcida única, o caramba, mas os problemas acontecem ainda na periferia. No entorno. Você entendeu? O entorno é muito sério, né? Isso tudo é reflexo do que foi feito lá atrás, né? Reflexo do que foi feito lá atrás. Aí você vai perguntar para mim, mas você acha que tem que voltar a torcida, estádio dividido, caramba? Eu acho que hoje o poder público não está preparado para isso. Entendeu? Eu acho que o poder público ia ser uma catástrofe, né? Então a melhor coisa é manter a torcida única mesmo. Eu acho que tem que manter do jeito que está hoje. É ruim, principalmente para gente que cresceu vendo o estádio dividido, caramba, não sei o quê. Só que o poder público ele se afastou demais. Então antes, do mesmo jeito que a polícia sabia quem estava desse lado da liderança, a gente sabia quem estava lá. Né? O Coronel Rezende, o Coronel Faroro, entre outros comandantes que Cansamos passaram de fazer reuniões lá com vocês. Você entendeu? Então, assim, os caras chamavam a gente para conversar e olhava no olho. Então, como que eu vou te dar a minha palavra? A mesma coisa que eu falar para você agora. Não, você é louco, eu não vou sair na Rua da Várzea ali, não. Passa 5 minutos, o cara fala, pô, o Serdã tá causando aqui na Rua da Várzea. Sim. Entendeu? Você vai olhar para mim e falar, mano, você falou para mim como homem, né? Não é autoridade. E eu, tipo, acuado, contando uma história. Não, eles criaram um relacionamento, eles criaram respeito, né? Eles faziam uma situação que, não sei se você vai lembrar, chegou a ter campeonato lá dentro do Choque. Lembro do futebol salão, lembro. Entendeu? Pô, nós chegamos na final contra o time do Choque, nosso time era bom pra caramba, eles foram buscar o time da Rota pra jogar contra nós. Sacanagem. E aí, tipo assim, cada mês uma torcida era responsável por fazer o almoço do dia da reunião, dentro da sua especialidade. Parece outro mundo, né, Paulinho? Você entendeu? Então, assim, hoje é um ódio generalizado. É isso. Então, o poder público se coloca como poder, né? E aí tratam o povo como submisso. Então, você respeite o que eu estou te falando, só que quem está aqui tem o controle de uma massa, né? Que eles não sabem como chegar nessa massa, e aí depende de quem está aqui ter o bom senso, né? E ter, às vezes, a razão para não causar nenhum transtorno maior, porque se você tiver um cara que é mau caráter na frente de uma torcida organizada, você esquece, mano. Esse cara vai causar pra caramba. Olha que loucura. Então, mas o Paulinho, de alguma maneira, quando as pessoas ainda falam e até criminalizam as organizadas, falam, pô, tinha que banir todos, eles são um bando de bandidos, baderneiros, olha, mataram um, mataram outro. Que sensação você tem? Então, outro dia eu fiz até um desabafo aí, fiz um vídeo aí. Você vê, a gente está falando de 88. Né, quando eu falei que levava o Cléo para casa dele e eu estava trabalhando com um empresário fazendo show do Paralamas. Eu cuidava da produção e arrecadação dos shows do cara. Você entendeu? Trabalhador. Né? Entendeu? E cuidando do dinheiro dos outros. Eu trabalhei com esse cara aí até, com esse Antônio Carlos, com o Carlos Alberto, até 89, acho, ou 90. Que aí a gente fez uma turnê, ele comprou um pacote de, acho que 15 shows do Guilherme Arantes na época. E aí no último show do Guilherme em Limeira, o Carlinhos, o Carlos Braga, empresário dele, e ele me chamaram lá no camarim. E aí me chamaram para mim trabalhar direto com eles, fazendo toda a produção nacional e arrecadação. Você entendeu? Então assim, as pessoas elas gostam, é um preconceito absurdo e elas gostam de julgar sem conhecer, né?
E aí as pessoas falam, esse animal aí estava lá no campo, lá em 95, todo ensanguentado, não sei o quê. Mas eu entrei em campo, porque se eu não entro em campo, eu, Moacir, Nivaldo, entre outros que entraram em campo, a gente ia ter uma tragédia do nosso lado. Né? A gente foi os últimos que ficamos ali resistindo. Né? O Moacir olhava para mim e falava assim, eu falava para ele, mano, não aguento mais, porque tinha tomado pedrada, porque os caras olhavam para mim e eles queriam me derrubar. E aí os caras da liderança do lado falavam, acerta ele. Era pedrada. Eu não estava nem enxergando mais com o olho, porque tinha cortado, tinha descido a pele, né, sangue pra caramba. E eu falava assim, mano, eu não tô nem enxergando, não tô aguentando mais. Ele falava, não, aguenta mais um pouquinho. Eu falei, mais um pouco como, mano? Entendeu? Então, assim, que foi o tempo que a gente deu pro nosso povo, a torcida do Palmeiras, sair de dentro de campo. Então, mas às vezes, esse cara que fala que a gente é bandido, não sei o quê, o filho dele podia ter morrido dentro do campo. E não fui eu que mandei o filho dele invadir o campo. O filho dele invadiu o campo porque ele quis. Ele foi lá comemorar. O que seria hoje do futebol sem as organizadas, Paulinho? Eu acho que não é um jogo de tênis. Ia ser um jogo de tênis, onde você ia ter as pessoas sentadas, que é o que as grandes arenas estão propondo, né? E aí você vê todo o movimento contra isso hoje, é muito engraçado, né? Porque a gente não presta, a torcida organizada não presta, mas você vê todo o movimento hoje que a gente é importante. Para ter emoção. Para poder o futebol dentro do estádio funcionar como futebol, né? E aí, não, porque na Europa, porque é Europa, mano, a gente está vendo a Eurocopa agora, a gente está vendo o que está acontecendo na Alemanha. E eu sempre falei isso, Cosmo. Eu falei, vocês têm que dar graças a Deus que aqui a gente briga um com o outro por causa de time de futebol só. Lá fora envolve uma série de questões políticas e religiosas. Raciais. Lá o ódio lá, ele é outro, cara. Lá o ódio lá tem país como quando se encontra ou jogo de seleção ou a Champions. Os caras trazem guerras de 100 anos, entendeu, cara? Então, assim, às vezes, quando você está na frente, você é obrigado a tomar decisões e atitudes que as pessoas não vão entender nunca. Só que, assim, dentro de um estádio de futebol ou na redondeza, quando acontece um problema, se você for puxar esse problema, o início daquela briga lá, você vai ver que dificilmente foi uma torcida que começou aquilo. Dificilmente foi uma torcida que começou aquilo. Uma das maiores brigas do antigo Palestra, Palmeiras e Ponte Preta. Aí você pega, eu, Moacir, aquele dia a gente estava atacado com a polícia, né? Eu falo para você, eu vi o início e o fim daquela briga, porque a gente saiu escoltado de lá pelo Rezende, pelo coronel, porque senão o choque ia matar eu e o Moacir, né? Porque a gente brigou com a polícia o tempo inteiro. Então, o que foi de polícia pro hospital, né? E eu fui tomar ponto também, vários pontos do caramba, e a briga começou na arquibancada, não tinha nada a ver. A gente estava entrando no estádio, a liderança da Mancha estava entrando no estádio. O Nivaldo tinha sofrido uma queda de moto, estava com a perna engessada. E a gente estava andando com ele. Começou uma briga lá na divisa com a torcida da Ponte lá, o policial se desentendeu, caramba. Eles vieram empurrando todo mundo que estava entrando. E aí, na hora, a gente falou, mano, calma, a briga é lá, mano, nós estamos indo pro nosso lado lá, o cara tá de gesso aqui. E eles vieram batendo em todo mundo, que não tinha nada a ver com torcida. Eles vieram lá embaixo, porque o negócio começou lá em cima e eles vieram arrastando todo mundo, né? Aí começou, aí o negócio perdeu o controle, aí envolve a torcida organizada. E aí, a Mancha, ela vem para cima da gente, entendeu? Sim. Ela vem para cima de quem está lá resistindo, talvez a demonstração de poder, né? E de quererem que o povo seja submisso também a algumas atitudes. E não é assim que funciona também, né? Entendi. Porque a gente sempre foi muito maltratado dentro de estádio de futebol. Né? De você entrar no banheiro, não ter água, não ter papel higiênico. Entrar depois do jogo, ficar 2 horas depois. Caravana para o Rio de Janeiro é uma das coisas, uma das maiores atrocidades com o ser humano, cara. O que eles fazem com o torcedor, cara. O que a polícia faz de tudo que você possa imaginar.
de pedir dinheiro, você entendeu? E de tudo que você possa imaginar, cara. De tudo que você possa... Se tem um lugar que é horrível você ir em caravana, é o Rio de Janeiro. Porque você não sabe nem o que vai acontecer com você, né? Eu tirei uma pessoa com um tiro na cabeça de dentro do ônibus na porta do Maracanã, com 5, 6 motos de polícia paradas na frente, 4, 5 viaturas que os caras não se mexeram. O carro passou do lado, metralhando os ônibus, o cara estava sentado. O menino que morreu, ele estava sentado. A gente estava na porta do Maracanã, no final do jogo. Então, assim, não existe... nesse ponto, a Polícia de São Paulo é muito superior a todas do Brasil, entendeu? Então, assim, mas não existe o mínimo de respeito, cara, com o torcedor. E aí, a sociedade, de uma forma geral, ela olha e fala, pô, o bando de desempregado, o cara sai daqui, viaja 15 horas, não tem nada para fazer da vida dele. Pô, às vezes o cara está no momento de folga, pediu um afastamento na empresa, pediu para faltar, o caramba. Por que todo mundo tem que não trabalhar, todo mundo tem que ser, né, tem que ter a vida errada para poder acompanhar seu time? Né? Aí, quer dizer então que aí quando vai jogar em Dubai, que aí as pessoas têm que abandonar as suas vidas aqui por 1 semana, 10 dias, não sei o quê, aí todo mundo que está lá é da hora. É trabalhador, é legal pra caramba, porque é uma fortuna você ir para Dubai, né? Ficar lá 10 dias. Então, todo mundo que está lá é gente boa. Entendo, né? não, entendo. E aí, quem está dentro de um ônibus viajando 18 horas para assistir um jogo em Porto Alegre, ninguém presta. Né? Entendo. Então não tem muita coerência. Pô, Paulinho, aqui, o diretor está me falando aqui, a gente tem 15 minutos, vamos fazer assim, vamos aproveitar bastante, você faz as perguntas principais, assim, que eu também já tinha selecionado. Paulinho, a Mancha está entrando também politicamente no Palmeiras. Tem muita gente que, né, conselheiro, você é conselheiro, não é mais. Né, então, mas tem muita gente... O André Sanches, ele fundou a Pavilhão 9 e virou presidente do Corinthians. Hoje ele é a maior força política do Corinthians há mais de 10 anos. Você tem pretensões para assumir alguma coisa no Palmeiras? Ou a Mancha tem? Ou como é que você encara isso, que Paulinho? A Mancha tem. Hoje, se você olhar lá dos 300 conselheiros que tem lá, você deve ter uns 40, 50, assim, que vieram da Mancha. Então, né? Vieram, é um número significativo. Não que hoje ainda estão atuantes dentro da entidade, cada um seguiu o seu rumo, né? Um dos vice-presidentes é da Mancha, que é o Tarso. Sim, é verdade. Né? Então, assim, não que a gente tenha um plano traçado da entidade para falar assim, não, entendeu? Isso não existe. Até porque, cara, eu estava lá e abri mão de ser conselheiro de novo, porque o conselho não serve para nada, cara, entendeu? Então, infelizmente, nesse ponto, a democracia ela não foi muito legal dentro do clube, né? Porque quando você passou para o associado votar, você abriu para uma gama de pessoas que não são palmeirenses, né? Porque nem todo mundo que é sócio do clube é palmeirense, mas essa pessoa ela tem nichos lá dentro. Então você tem o nicho do tênis, você tem o nicho da piscina, você tem o nicho da bote, você tem o nicho da patinação, você tem o nicho do balé, você tem o nicho da academia. E nesse montante todo aí, vários que votam não são palmeirenses. Então o cara não está nem aí para o futebol. O cara ele vai sempre atrás de eleger o conselheiro dele, que é ligado ao nicho dele, entendeu? Que se não tomar cuidado, nem palmeirense não é, que já teve e aí tiraram, né? Então, assim... o conselho, quando o conselho elegia o presidente, se você juntasse 10 conselheiros, o presidente era obrigado a ouvir esses 10 conselheiros, porque fazia uma diferença grande na balança da eleição, entendeu? Agora... Então, hoje, eu particularmente não entendo, eu acho que eu não tenho capacidade para ser presidente do clube, né? Não tenho capacidade intelectual para ser presidente do clube, talvez nem emocional para ser presidente do clube, então eu não tenho pretensões nenhuma. E Paulinho... O mundo diz isso, você já respondeu isso mais 712 vezes. A Leila cresceu no Palmeiras, foi ganhando força, você estava junto da Mancha, deu dinheiro para o Carnaval da Mancha, vocês foram campeões, vocês batizaram, se me corrija se estiver errado, sei lá, uma quadra com o nome do marido da Leila. E aí, de repente,
A história que é mais batida, todo mundo diz, a Leila parou de dar dinheiro, eles se voltaram contra a Leila. Qual é a verdade? Qual que é a história, Paulinho, por favor? Então, para você ver, porque o ser humano ele é tão pequenininho, cara, porque tudo é dinheiro, né? Então, sempre qualquer coisa é dinheiro, né? E é o que a gente sempre disse em relação a você tomar posições no clube. Se você cobra, é porque a oposição está te financiando. Se você não cobra, é porque o presidente está financiando. No caso da Leila, quando eles chegaram no clube, ela chegou com pretensões de ser conselheira e tudo mais, o Mustafa a aconselhou de me procurar, né? O próprio Tirone também, e ela fez isso. E a gente começou a criar uma relação, né? Uma relação que, com o passar do tempo, foi ganhando corpo, foi ganhando respeito e confiança até virar amizade, né? E a gente conversava praticamente todos os dias. E todas as falas dela, não só pessoais, como em cima do palco, como em reuniões com a rapaziada, ela sempre passou pensamentos que são os nossos pensamentos também. Então, a gente acreditou demais, né? Aquelas falas, eu não vou abandonar nunca um torcedor do Palmeiras, ingresso mais barato, camisa mais barata, né? Esse Matos que não sei o quê, né? O seu Zé me ligando para reclamar do Borja, né? Depois de um Palmeiras e Corinthians, 9 horas da manhã, esse caneludo. Eu falei, seu Zé, do senhor deve doer mais ainda, porque é o seu dinheiro que comprou ele, né? Entendeu? Eu concordo, mas foi o seu dinheiro, né? Então, assim, as falas todas que cercavam essa nossa amizade, elas norteavam a gente de que a gente ia ter uma pessoa, né? Que a gente sempre sonhou que tivesse no clube, porque de todos os grandes aqui de São Paulo, o que nunca teve relação financeira com as suas torcidas organizadas, ou principalmente ou com a Mancha, né, foi o Palmeiras. O Palmeiras nunca teve isso. O Mustafa, em toda a gestão dele, ele nunca deu um ônibus para a gente assistir um jogo, né? Ao contrário de todos os grandes aqui. Né? Você pega o São Paulo hoje com esse poder que eles fazem, com essa preparação, com esse trampo deles aí de ser um clube popular, você vai na Independente e você troca um ingresso por um copo, um ingresso por um adesivo, você entendeu? E sempre foi assim. Não é que é assim agora, sempre foi assim. Corinthians. No Corinthians, não preciso nem falar, né? Corinthians, eles têm a máquina de ingresso dentro da sede das torcidas. Entendeu? Tudo bem, tem que pagar, mas o Andrés mesmo reclamou que tinha uma dívida astronômica, né? Então, a gente nunca teve essa relação. E eu nunca achei errado se o clube ajudasse, subsidiasse você sair daqui para ir até Porto Alegre assistir o seu time. Né? Apoiar, isso acontece no planeta todo. Né? Essa história de que as pessoas contam, né? Pô, na Argentina, os caras tomam uma porcentagem do salário do jogador, cara. Né? E como é que houve o rompimento, Paulinho? O que aconteceu? Quando assumiu essa nova presidência da Mancha, o Jorge, o Fezinho e o Pato, eu marquei uma reunião com ela lá na Crefisa, era a véspera do Mundial, né? Ia ter o Mundial, aí eu levei lá pra gente conversar, o caramba. Já estava tendo um burburinho porque ela tinha colocado o Olivério de responsável pelo departamento de comunicação, diretor de comunicação. O Olivério é assessor do André Sanches. Certo? Tá. Ligação Corinthians, sim. Né? Então, assim, esse buchicho, ele já existia desde a época que eu era conselheiro. Né? Os conselheiros mais próximos, quando ela chegava no clube com o Olivério a tiracolo, os caras vinham na minha orelha reclamar. E eu falava pros caras, rapaziada, o cara trabalha pra ela, mano. Entendeu? Pô, Paulinho, eu falei, a gente não pode se meter. Pô, mas e se a hora que ela for presidente, ela colocar ele no clube? Eu falei, mano, ela não vai fazer isso, cara. Entendeu? E ela fez. Ela fez. Então, o dia que a gente foi na Crefisa, a gente conversou a respeito disso. Né? Já tinha um mal-estar. E eu falei pra ela, falei, ô Leila, eu não vou conversar com você, eu não vou falar a respeito disso, nem como conselheiro, nem como um dos líderes da entidade, e vou falar como seu amigo. É desagradável, é desgastante, não é legal. Ela falou, pô, mas agora eu vou ter que saber o time que todo mundo torce. Eu falei, não,
Até porque o que deve ter de corintiano, São Paulino e Santista trabalhando dentro do clube é a enormidade, que é normal em qualquer lugar. Falei, mas a proximidade dele com a alta cúpula do Corinthians, isso nos incomoda. Entendeu? Até porque ele vai estar dentro do nosso vestiário. E ele não vai romper com os caras. E aí, eu até usei isso aí para ela. Eu falei, numa noitada que eles estiverem numa casa da noite tomando uísque, o caramba, é papo de homem. Ele vai acabar conversando algumas coisas, não na maldade, mas vai acabar saindo. Então a gente entende que isso não é interessante. Tanto não é interessante que aconteceu há pouco tempo atrás no próprio Corinthians. Né? Um diretor lá que estava de comunicação, que tiraram que não era corintiano. O Vilarão, caramba, sim. não é isso? Então a gente não estava errado. Tanto a gente não estava errado que depois ela tirou. É que me ficou parecendo hoje, juntando todas as pecinhas depois, que ela estava esperando só uma deixa. Você entendeu? Para ela fazer tudo que ela fez com todo mundo. Porque o Tirone era o melhor amigo deles, e aí depois não é mais, hoje é inimigo. Né? O Mustafa era o melhor amigo deles e virou inimigo. Né? O Serafim Del Grande hoje já não é mais aliado deles, porque também já não é mais presidente do conselho. Então, enquanto ele foi presidente, ela ajudou na reeleição, estava tudo certo, caramba, agora já não é mais. Ou seja, ela esperou um momento de se afastar. Até porque aquela pecha que ela estava carregando, né, de ser próxima da torcida, não sei o quê, principalmente em ter eu próximo a ela, né, isso incomoda a imprensa de uma forma geral, né? Você sabe disso, né? Você sabe disso. Você é um jornalista, cara, que você vem das antigas, que é aquilo. A gente tinha coluna no jornal, era um outro tratamento, né? Esse povo que vem hoje entende que torcida não tem sentido nenhum, você entendeu? Então, assim, até porque o Paulo Nobre seguiu esse caminho e todo mundo batia palma pro Paulo, você entendeu? Então, acho que ela achou que estava faltando só isso para que ela fosse completa, você entendeu? Porque se você for analisar, não tinha muita lógica um rompimento dessa forma, você entendeu? Tudo bem, teve a cobrança, o caramba, mas era o mínimo que a rapaziada também tinha que fazer, né? Eles até falaram que ia esperar um pouco mais, o caramba, e anteciparam a cobrança, mas ela sabia... Isso mudou o que na prática, esse rompimento? Mudou tudo. Mas assim, esse dia a gente saiu da Crefisa, no outro dia tinha 200 mil na conta, para ajuda para a rapaziada ir para o Mundial. Que se devolveu. Porque ela tinha prometido já no outro Mundial que não deu para ir, por causa da pandemia, né? Então, assim, quando o Jorge me ligou, falou, pô, Paulinho, a gente precisa conversar. Eu falei, sobre o Olivério de novo, cara. Ele falou, eu falei, mano, faz o que vocês acharem que tem que fazer, Jorge. Não sou eu que vou colocar a mão em cima disso aí, né? Ela ficou muito chateada comigo e puta, porque ela achou que eu tinha que ter posto a mão. E eu não vou pôr a mão, cara. Eu não, né? Cada um. A entidade hoje tem uma direção lá e eu não me meto na torcida, né? A única coisa que eu falei para ele, então vai devolver o dinheiro. Não, mas pô, foi merecimento, ela prometeu. Eu falei, não tem merecimento, não tem nada, Jorge. Você tem que deitar e dormir tranquilo, mano. Você tem que deitar sua cabeça no travesseiro, porque ela vai usar isso. Conhecendo eles como eu fui conhecendo com o passar do tempo, ela vai jogar isso aí na cara. Falei, então nós vamos devolver o dinheiro para ela. E hoje a relação é zero? Hoje não existe mais. No outro jogo, acho que foi, não lembro se foi da Libertadores ou não, até na narração da TV, o narrador falou, pô, a torcida do Palmeiras voltou a cantar, tá aparecendo um teatro, né? Tava aparecendo um teatro, isso incomodou demais, né? E aí o Jorge falou para mim, pô, Paulinho, será que a gente não consegue marcar uma reunião com ela, caramba? Eu falei, mano, eu vou vestir as minhas sandálias da humildade e vou chamar ela, cara. Vamos ver, né? Chamei ela 2 vezes, foi quando ela tinha ido para Brasília, né? Eu falei, pô, foi para Brasília lá, depor lá na CPI, o caramba, então espero ela voltar e chamei de novo, né? Ela nem respondeu. Então, assim, hoje não existe mais relação nenhuma, né? Hoje não, já há um bom tempo, né? Não mudou nada na história da entidade, a entidade continuou fazendo as festas do jeito que tinha que fazer, o carnaval continuou acontecendo, tanto é que depois da saída dela a gente teve um título, um vice e agora 5º lugar, você entendeu? Então,
a vida que segue, cada um com seus problemas e é isso. 2 últimas perguntas, Paulinho. A primeira, que tem que ser feita mesmo, esse rolo todo com o Mustafa, dos ingressos, que ele ganharia 700 ingressos, aí um dos ingressos chegou até alguns membros da Mancha Verde. Segundo, foi tudo noticiado. O que aconteceu, afinal de contas? Então, na verdade, não envolveu a Mancha. O que aconteceu é o seguinte, ela tinha uma pessoa que, durante a campanha dela, andava colada com ela, né? Uma mulher lá, que até a filha dela mora nos Estados Unidos agora, mas até era da Mancha também, a menina. Então, a gente já conhecia meio que de vista ela. E ela, aonde a Leila estava, ela estava do lado. Tanto é que a Leila levou ela diversas vezes no avião dela para os Estados Unidos, né? Então, na minha cabeça, na nossa cabeça, ela ou era muito amiga ou estava secretariando ela, né? E depois a gente veio descobrir que não era nada disso. Então, assim, a Leila, ela, pela Crefisa, ela compra várias cadeiras também, né? Ela compra, e como patrocinadora também tem uma outra cota de ingresso. E ela usava esses ingressos na eleição dela. E essa pessoa, com toda a liberdade que tinha, pegava uma cota de ingresso e esse ingresso, ela encontrou uma pessoa, né, que é da Mancha, um menino que é da Mancha, realmente ele é da Mancha, e ela começou a fazer negócio com ele. E Mustafa? Não, então, aí ela é amiga do Mustafa, essa mulher, ela é amiga do Mustafa. E acabou que aí começaram a falar que o Mustafa também pegava uma cota de ingresso que ela dava, e aí vendiam, o Mustafa também dava ingresso para ela, não sei o quê. Como que eu descobri isso aí? Né? Porque isso caiu para mim. Essa mulher me ligou e falou, pô, eu precisava conversar com você, é um assunto sério, não sei o quê. Eu falei, eu estou na minha empresa, né? Minha empresa aqui no Bom Retiro. Eu falei, se dá para você vir aqui, ela veio lá na minha empresa, a gente conversou, ela começou a contar a história para mim. Cara, eu tenho 57 anos, né? De besta eu não tenho nada. Quando ela começou a falar, eu falei, mano, a história não é bem do jeito que ela falou. Mas eu falei, me manda a foto do menino que eu vou descobrir quem que é. Porque ela falou que ele estava ameaçando ela, né? Que ela tinha dado uns ingressos para ele, e aí depois o moleque começou a ameaçar ela. Eu falei, não é, mas eu vou a fundo na história. Quando ela saiu, pela relação que elas se apresentavam, o mais correto é o que eu fiz. Peguei o telefone e liguei para Leila. Falei, Leila, pô, ela saiu daqui agora, não sei o que, a sua amiga saiu daqui. Ela falou, ela não é minha amiga, que não sei o quê. Mas o que ela foi falar com você? Eu falei, ela contou essa história aqui de ingresso, né, desse jeito, pá. Aí cresceu tudo, aí acabaram meio que envolvendo o nome do Mustafa, você entendeu? Que eu não sei se realmente tinha esse quadro todo de envolvimento aí, né? Tanto é que ele depois foi condenado. Mas aí derrubaram, né? Depois foi inocentado lá, ou tiraram a condenação, sei lá como é que foi, mas resumindo, se abriu uma sindicância no clube, eles abriram lá, alguém abriu a sindicância, eu também fui ouvido, caramba, mas eu não ouvi o nome do Mustafa. Eu conversei com o menino, né? O menino em momento nenhum falou para mim que pegou ingresso da mão do Mustafa, o caramba, não sei o quê. Só que a quantidade de ingressos que a mulher comercializava com ele era uma quantidade grande, entendeu? Então, se levou a entender que talvez tivesse mais alguma coisa dele, né? De pessoas que falaram que foram pegar ingresso lá no sindicato, caramba, entendeu? Sinceramente, Cosmo, conhecendo o Mustafa do jeito que eu conheço, ele não ia fazer desse jeito, você entendeu, cara? Ele não ia vender ingresso lá na porta do sindicato, mano, né? Não acredito muito, não. Né? Mas o nome dele surgiu pela proximidade da pessoa com ele, né? Dessa mulher aí que era amiga da Leila também. Então, a última pergunta aqui, que o diretor está me matando aqui, está nascendo um novo Paulo Serdã, agora o Paulo Serdã da comunicação. Paulo Serdã podcast, Paulo Serdã da live, você, o Kleber Gladiador. Como é que é esse mundo agora? Como é que você encara, Paulinho? O que você quer passar como de verdade, eu não quero passar nada. Eu nem tenho essa... até me falaram isso, né? Lá quando eu fui no podcast do Benja lá, ele falou para mim, ele falou, pô, você tem noção que
que você é uma figura, caramba. Cara, eu não tenho, porque eu não fiz nada pensando nisso, né? Não quis construir isso. Hoje as pessoas constroem uma imagem para a rede social, caramba. Eu não quis construir, até porque eu tenho uma imagem desgastada pra caramba, né? Então, de você também querer forçar os outros a te engolir, achando que você é a melhor pessoa do mundo, caramba, eu sou um ser humano normal, cara, entendeu? Que tenho meus defeitos, tenho meus acertos. Eu não quis, em momento nenhum, caminhar para esse lado, né? Mas tá indo. Se de repente for uma outra situação de vida, né? Não é assim a minha intenção, sabe? De falar, vou trabalhar isso. Vou fazer algumas coisas, né? Vou fazer algumas coisas. Tá da hora fazer o programa lá com o Clebão, entendeu? O pós-jogo tá da hora. Então, vamos seguindo. Mas não é algo que eu fale assim, pô, não... sabe, uma obsessão de ter seguidor, de criar alguma coisa, assim... Vamos fazer. A gente, que nem eu te falei, a gente tá com um projeto lá na quadra que a gente vai fazer... são 2 andares o prédio lá, deve começar as obras agora em julho, e a gente vai fazer um estúdio de gravação, vai fazer um estúdio de podcast também, né? Aí a gente vai abrir oportunidade para a rapaziada de fazer isso aí sem custo, né? O pessoal vai poder chegar lá e tentar correr atrás do seu sonho de gravar uma música, caramba, e também de fazer um podcast. A gente vai procurar abrir as portas aí para ver se o pessoal, da mesma forma que a gente tem uma escolinha de futebol lá, né? A gente está voltando com ela agora, que parou desde a outra quadra, mas está voltando agora. Então, a gente tem uma academia lá, que é aberto para o associado, ou seja, a gente já faz todo um trabalho voltado ao nosso povo, entendeu, cara? Se isso aí render frutos de outras maneiras, legal. Se não render, eu vou continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi, né? Agora, Paulinho, para despedir, dá uma olhada para sua câmera, para a câmera 3, e fala o que o Palmeiras significou para a sua vida, significa para a sua vida. Pra você, o que ele mudou na sua vida? O que o Palmeiras significa? Cara, eu esses tempos atrás aí, eu estava lembrando do primeiro jogo que eu fui, né? Palmeiras e Flamengo, que a minha mãe me levou. É uma questão de família, cara, né? É família, é isso que as pessoas não entendem, é família, mano. A primeira vez que eu fui no estádio em 78 foi um Palmeiras e Flamengo, levado pela minha mãe, no estádio lotado, né? Eu, minha mãe e a minha irmã. Minha mãe quis dar isso de presente pra gente como sendo um passeio, desquitada, né? Então, assim, uma mulher honrada, então é uma coisa de família, né? Que depois ela acolhia a molecada da Mancha, ela cozinhava para a molecada da Mancha, depois ela costurava as bandeiras da Mancha e se envolveu depois no Carnaval. Então é uma coisa de família. Palmeiras para mim é família. A minha família, por parte da minha mãe, 99% todos palmeirenses, né? Todos descendentes de italianos. A minha avó era uma palmeirense que, pelo amor de Deus, ela me ligava para reclamar de cara falando mal na televisão do Palmeiras. Ou seja, é uma coisa de família, é uma coisa que os meus filhos vivem isso, né? Os filhos do Moacir vivem isso, né? Os filhos de outros. A família do Cléo hoje vive isso. Então, é família, é família. O Palmeiras, ele não é um time que eu torço. O Palmeiras, ele faz parte da minha vida. O Palmeiras, ele faz parte, não digo do meu sangue, né? Porque, talvez até do sangue, porque eu tenho tatuado, então, talvez até do sangue. Então, é um sentimento que você não consegue explicar e as pessoas também não vão entender, né? Se você tentar explicar isso, as pessoas não vão ter capacidade de entender. Só quem vive isso, né? Só quem vive isso, só quem vive o Palmeiras. Não é viver o Palmeiras lá dentro, só quem vive o Palmeiras, quem vive o Corinthians, quem vive o São Paulo, quem vive o Flamengo, o Vasco. Quem não vive isso vai ter a mínima noção do que é você viver o futebol, né? Paulinho, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Prazer.